Sexta-feira, 21 de agosto de 2015, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a situação dos sindicatos no Brasil. Muita gente é sindicalizada, todos os trabalhadores têm que pagar uma contribuição sindical obrigatória, mas também são vários os trabalhadores que não se sentem representados, não sabem o que é feito com esse dinheiro que é arrecadado. E afinal, quais são as autoridades que deveriam cuidar disso? Por que alguns sindicatos têm os mesmos dirigentes por décadas até? Para responder essas questões, nós temos aqui com a gente o Carlos Alves dos Santos, o Carlinhos da Força Sindical aqui no Distrito Federal. Carlos, bem-vindo à Participação Popular. Boa tarde, Fabrício. Obrigado. Boa tarde, doutor Gerson, procurador do CONAVES. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado ao pessoal da Força Sindical também, Carlinhos, por ter concedido você aqui, né, como presidente, representando a força. Nós temos aqui também com a gente o procurador, né, Francisco Gerson Marques de Lima, que é coordenador nacional da CONALES, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Ô Gerson, conta pra gente o que é a CONALES, o que ela faz? Ela é uma divisão ali do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho tem 9 coordenadorias nacionais. Uma das quais é essa coordenadoria que tem a função de fazer a interlocução do Ministério Público com as entidades sindicais. E dentro dessa interlocução nós discutimos também o funcionamento dos sindicatos, o que nós podemos ajudar na construção de um sindicato melhor, o que nós podemos receber também de denúncias em face de entidades sindicais, mas o principal papel é a interlocução do Ministério Público com as entidades sindicais. Ah, maravilha, Gerson. Legal. Você vai poder esclarecer um bocado de coisa aqui pra gente, porque as dúvidas são muitas, a gente sentiu isso nós mesmos, na nossa equipe mesmo de produção do programa, e certamente você que está acompanhando Participação Popular pela internet, pela televisão, pelo rádio, também tem suas dúvidas ou suas perguntas para fazer sobre essa questão sindical aqui no Brasil. E você pode ligar pra gente de graça no 0800 619 619. Mais uma vez, a ligação é gratuita, então a sua pergunta vai ser discutida aqui, ao vivo, durante o programa, se você ligar pra gente agora nesse finzinho de tarde de sexta-feira, 21 de agosto. Você também pode mandar pra gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, também pode mandar pra gente uma mensagenzinha, um tweet com o nosso nome de usuário. É @participaçãopop. Também, tudo junto, sem cedilha, sem tio. @participaçãopop. Que aí a gente vai discutir com os nossos convidados. Vamos ter também opiniões e perguntas diretamente do centro de Brasília por pessoas que estão passando por lá e vão falar com a nossa querida Carol Siqueira. E aí, Carol, tudo bom? Oi, Fabrício, tudo bem? Por aqui muita gente paga a contribuição sindical e está interessado em saber para onde vai esses recursos, se existe algum tipo de transparência. Quem está comigo agora é o Ailton, ele é vendedor e vamos saber se você paga a contribuição? Olha, a gente sabe que é descontado, pelo menos no mínimo uma vez por ano, né? Eu não passo nenhuma parte de nenhum sindicato, mas aqueles que não são, é descontado uma vez por ano. Eu queria saber para onde vai esse dinheiro, porque a gente não tem nenhum respaldo além disso. Então você não é sindicalizado? Não, mas eu sei que é descontado, pelo menos no mínimo uma vez por ano. E onde está esse dinheiro? E por que você optou por não ser sindicalizado? É porque a gente não teve melhorias, a gente não vê nenhum benefício assim, transparente, a gente queria saber. E você acha justo você pagar a contribuição sindical mesmo não sendo sindicalizado? Acredito que não. A gente paga para poder ter o retorno, né? E onde está? Você reclamou, disse que não é sindicalizado porque reclamou da atuação do sindicato. O que você esperaria que o sindicato fizesse pela sua categoria, pelos vendedores aqui de Brasília? Olha, a gente é meio que abandonado aqui, pelo menos aqui em Brasília. A gente queria uma coisa mais estável, né? E a gente não vê melhorias em nada. Você vê que toda hora tem greve, tem reivindicações e a gente não vê melhoria em nada. Você sabe quanto você paga de contribuição sindical? Não. Já vai descontado na folha, né? Você nem dá uma olhada. Exatamente. Obrigada pela sua participação. Então, Fabrício, para onde vai o dinheiro da contribuição sindical que o Ailton aqui paga? Pois é, Carol, é o que a gente vai discutir aqui no programa, entre outros assuntos, né? Para o Ailton ficar sabendo, para todo mundo que está acompanhando o Participação Popular também saber. Mas antes a gente vai mandar aqueles abraços para o pessoal que acompanha o Participação Popular.
né? Por exemplo, o Juarez Moraes Macedo, que mandou pra gente um e-mail sobre o INSS, né? A aposentadoria, ele tem um caso especial. Juarez, a gente vai ver se dá pra gente discutir esse assunto aqui. A gente não tem como interferir numa questão pessoal de alguém, né? Fazer alguma coisa individualmente, mas a gente pode ver se isso até pode virar uma pauta para o nosso programa, a gente ainda vai discutir. Mandar um abraço especial também para o pessoal do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, um grande abraço para eles. Nesse dia 21 de agosto, que seria aniversário do Golbery do Couto e Silva, também é aniversário da Fabiana Malcher Mesquita, que é daqui de Brasília. Parabéns, Fabiana, um beijão para você. É aniversário neste sábado, dia 22 de agosto, da cidade de Arco-Íris e da cidade de Prodosky também, em São Paulo. Um abraço a todos os habitantes das cidades que fazem aniversário, então, nesse fim de semana. No nosso programa sobre a leitura do brasileiro, né? O Brasileiro Lê Pouco, o programa do dia 14 de agosto, nós tivemos algumas mensagens que não puderam ser discutidas durante o programa. Foram encaminhadas pela nossa produção aos convidados, né? Aos participantes do programa, mas mesmo não podendo discutir isso durante o programa, fica aqui o registro, um abraço para o Elias Amorim de Azevedo, de Curitiba, do Paraná, o Walter Viacava, o Antônio Rodrigues da Mata e a Cláudia Sotelo Ferraz, de São Paulo, capital, todos três. Roseli Aparecida Bueno, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ari Anderson Nascimento, de Feira de Santana, Bahia, que mandou pra gente um e-mail. Rita Trento, que mandou pra gente um e-mail também sem dizer de onde é, mas você, Rita, é filha do Valdomiro Trento de Santos, que é o nosso espectador aqui também dos top 10 aqui do Participação Popular, da TV Câmara, todos os programas. Um grande abraço para a família inteira, então, a família Trento aí de Santos. Rita Trento, né? Então, se for, por favor, apresente-se. Esperamos que vocês estejam com a gente nessa edição do Participação Popular, discutindo os sindicatos no Brasil. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu vou começar a primeira questão, jogar para o Carlinhos, da Força Sindical no DF, Carlos Alves dos Santos. Vamos responder o Ailton, né? O vendedor que falou com a Carol ali, Carlinhos. Para onde vai esse dinheiro que é arrecadado da contribuição sindical? Ela soma quase 3 bilhões e 200 milhões, isso foram os números de 2014, né? Só em 2014, 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais. Para onde está indo esse dinheiro? O Ailton, ele fez uma pergunta ali, ele disse que não tem melhoria do sindicato dele, não sabe, não teve uma melhoria até hoje, sem greve, sem nenhum resultado. Mas a gente, primeiro, todas as contribuições sindicais, eu costumo dizer que nem seria contribuição sindical, mas imposto sindical, porque o trabalhador já é obrigado a pagar. Isso já é descontado na folha. Lembrando, não só para o Ailton, mas todos os telespectadores, que essa quantia que se desconta de todo trabalhador, sindicalizado ou não, independente de pertencer a alguma categoria, estar afiliado, desse total só 60% que vai para os sindicatos. Tem a parte que vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, outro para a Central Sindical, no qual o sindicato esteja afiliado, outro para a Federação e para a Confederação. Você sabe como é em percentuais a divisão do bolo aí? Foi feita uma mudança agora, o total definitivo eu não tenho ela não, mas eu sei te informar que 60% só que vai é do sindicato. E quanto que vai para a Central? Central Sindical, ela está em 10%, o repasse. Aí vai para a Confederação, tem a Federação e para o FAT, para a Conta de Emprego e Salário. Então, um pouquinho dessa contribuição então, na verdade, não é todos os 60%, que não é toda a contribuição que vai para o sindicato. E o trabalhador ele tem que fiscalizar e tem que procurar no sindicato dele, saber onde está sendo aplicado. Todos os sindicatos, com certeza, ele tem uma categoria dele específica, ele deveria mais se dirigir ao sindicato e ver realmente onde está sendo aplicado esse recurso que é arrecadado dos trabalhadores. Tem categorias que é pequena, tem categorias que recebem um valor altíssimo, mas tem categorias específicas que o valor é muito pequeno em torno de recebimento. Mas, Carlinhos, os sindicatos em geral, eles dão transparência a esses valores e aos gastos que eles têm também? Eu posso dizer para você que sim. Existe sim alguns desvios de conduta, que isso a gente já tem inclusive assistido algumas reportagens, e para isso tem os órgãos competentes, como o Ministério Público, que qualquer trabalhador que se achar lesado, que achar que não está tendo transparência, ele pode muito bem se dirigir no próprio Ministério Público, ou ele mesmo pedir uma prestação de conta da própria entidade, com transparência. Várias entidades são transparentes sim nas suas ações.
Bom, tá aí o Carlinhos, presidente da Força Sindical no Distrito Federal, Carlos Alves dos Santos. Você também é de um sindicato, Sou né? presidente de um sindicato, sim, do Qual? Sindicato dos Frentistas de Brasília, dos empregados de postos de combustíveis. Certo, perfeito então, Carlinhos. Bom, vamos falar agora com o Gerson Marques, né? O Francisco Gerson Marques de Lima, o nome completo dele, que é do Ministério Público do Trabalho, né? Coordenador da Conales. Gerson, é uma contribuição sindical, segundo o site do Ministério do Trabalho, é uma contribuição sindical de natureza tributária, ou seja, tem o mesmo peso, a mesma característica dos impostos, e como tal, isso não se transforma em recurso público que é passado para as entidades sindicais, e por isso o uso desse dinheiro não deveria ser fiscalizado efetivamente pelo poder público? Em primeiro lugar, quero dizer que essa contribuição já é uma excrescência, porque ela é uma contribuição obrigatória. Todo trabalhador, seja sindicalizado, não seja sindicalizado, tem que contribuir obrigatoriamente. Isso está na Constituição. Está na Constituição, está na CLT. E como o Carlinhos falou, esse dinheiro ele é distribuído no sistema confederativo, como é chamado. Então, uma parte fica no sindicato, outra parte vai para a federação, confederação, central sindical e para o próprio poder público, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. E por que essa excrescência, como você disse, foi incluída na Constituição? Isso já vem de antes, já há muito tempo, que esse imposto sindical existe. Então, desde a criação da CLT... Na era Vargas. Na era Vargas. E para os sindicatos acaba se tornando uma contribuição muito cômoda, porque já sabe que sempre vai contar com essa contribuição de todo trabalhador do Brasil, seja sindicalizado ou não seja sindicalizado. Nós somos favoráveis a que as contribuições, de um modo geral, para as entidades sindicais sejam todas voluntárias e não obrigatórias. O Tribunal de Contas da União já decidiu que o imposto sindical ele pode ser auditado pelo poder público, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas da União, e essa decisão do Tribunal de Contas da União recebeu a chancela do Supremo Tribunal Federal. Mas no bojo das contribuições das entidades sindicais, o imposto sindical não é o que revela uma quantidade maior. Não sei se o Carlinhos vai concordar. Se houvesse só o imposto sindical, as entidades sindicais não sobreviveriam. Ele é pouco no contexto. E as entidades sindicais têm gastos, têm custos. Tem a cada uma manifestação que faz, uma paralisação, uma greve, uma negociação coletiva, isso exige custos. Fora os funcionários. Os funcionários, né? Às vezes tem atividades também de assistência médica, assistência odontológica, tem assistência também, polo de lazer, enfim, isso tudo é custo. E o dinheiro do imposto sindical não é suficiente. No nosso sistema, além do imposto sindical, tem mais 3 formas de contribuição. Tem a mensalidade sindical, que é somente dos associados, cada associado contribui uma vez por mês, é uma contribuição mensal, o valor é fixado pelo sindicato em assembleia da categoria. Tem uma confederação, uma contribuição confederativa, que também é para o sistema confederativo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que somente os trabalhadores associados é que devem pagar... Os filiados a sindicato. Os filiados. Né? E essa contribuição confederativa, ela é mensal também? Quem vai definir é o sindicato, através de assembleia. E o valor também é definido pelo sindicato. Certo. Tá? E além dessa, tem uma outra, que é uma contribuição bastante controvertida, que é chamada de taxa assistencial ou contribuição assistencial. O Tribunal Superior do Trabalho entende que somente os trabalhadores filiados ou associados aos sindicatos é que podem pagar. E tem um entendimento... O que é isso, afinal? Porque já tem a contribuição mensal, né, que você falou. Isso. E essa outra taxa seria o quê? Essa taxa, a origem dela é para custear as despesas mais de negociação coletiva, das paralisações que o sindicato faz. Quando o sindicato faz uma paralisação, realmente isso consome muito dinheiro, ele tem que dar a manutenção de toda a paralisação, de mídia, apoio aos trabalhadores que fazem parte do movimento, então é um custo muito elevado. As negociações coletivas às vezes se estendem por meses, em razão das resistências naturais, e proposta vai, proposta vem. Mas aquela contribuição mensal que os filiados pagam, já não seria para isso? Ela não é suficiente. Ela também não seria suficiente.
ela não é o bastante. Por isso foi criada a taxa assistencial. Agora, alguns sindicatos entendem que essa taxa assistencial deve ser cobrada de trabalhadores filiados e não filiados. E a jurisprudência firmou-se no sentido de que somente os filiados é que devem pagar. E isso tem gerado um mal-estar dentro do movimento sindical, porque o movimento sindical acha que dentro da liberdade sindical, que a Constituição assegura, teria essa liberdade de atribuir, de criar outras contribuições, entre as quais a taxa assistencial. Agora, voltando na origem da questão, você falou que o TCU já tem uma autorização até do Supremo, né, do STF, para fiscalizar o uso do dinheiro que essas entidades recebem da contribuição sindical, né? Agora, todas essas outras formas de arrecadação, elas não estão sujeitas, então, ao controle público? Não estão sujeitos ao controle do TCU, como órgão de fiscalização, porque são contribuições privadas. Então, não tem nenhum dinheiro público, não são obrigatórias por lei. São criações dos estatutos e das assembleias dos sindicatos. Mas a forma de acompanhar a fiscalização se dá ou através dos próprios trabalhadores interessados, que procuram o seu sindicato, acompanham a prestação de contas, e isso é importante que o trabalhador faça esse papel de participação, de cidadania sindical. O trabalhador tem que chegar ao seu sindicato, fazer as exigências necessárias, acompanhar o site, acompanhar as negociações coletivas e não ficar distante. O trabalhador tem que acompanhar, tem que se aproximar da sua entidade sindical. E em constatando que existem irregularidades, que às vezes existem realmente, às vezes ocorrem sindicatos que não prestam contas à categoria, às vezes tem suspeitas de um emprego indevido nesse dinheiro, aí cabe a denúncia ao Ministério Público e o Ministério Público vai analisar. Nós, particularmente, no Ministério Público, temos todo o cuidado do mundo em termos qualquer atuação no movimento sindical, em razão do princípio da liberdade sindical consagrado na Constituição de 88. Então, somente em casos realmente extremos e casos em que a situação fica feia, é que nós atuamos. Mas então seria possível o Ministério Público atuar no sentido da pergunta que eu levantei aqui para o Carlinhos da Força, por exemplo, se o sindicato não dá transparência à arrecadação e aos gastos que ele tem, assim, os trabalhadores filiados poderiam procurar o Ministério Público para exigir que essa transparência fosse dada, ou o Ministério Público ia adotar esse princípio da liberdade sindical? Nós analisamos em cada situação concreta e fazemos essa análise com muita responsabilidade para evitar também que, às vezes, uma corrente que divide da diretoria, às vezes tem as brigas internas. Sempre tem, né? Sempre tem. E, às vezes, uma das correntes quer fazer uso do Ministério Público para os interesses particulares dessa corrente. Então, nós fazemos uma análise muito ponderada. Mas o princípio é de que, se a entidade sindical não presta conta à categoria, se ela se recusa a obedecer uma transparência, a repassar para o trabalhador as informações que ele necessita, nós podemos atuar sim. Tá certo. Gerson Marques, que é coordenador nacional da CONALES, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, integrante do Ministério Público do Trabalho. Lembrando que você pode mandar suas perguntas, seus comentários para a gente, ligando para 0800 619 619, de graça, mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mandando uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Apenas para a gente não fugir dessa coisa que a gente está discutindo agora, nesse ponto do programa, eu queria perguntar para o Carlos Alves, da Força Sindical no Distrito Federal. Em cima disso que o Gerson falou, Carlinhos, a gente tem uma coisa que está acontecendo, um fenômeno que a gente pode observar também na própria política, nos partidos políticos, a coisa de o brasileiro estar se distanciando da vida partidária, não está acreditando mais nesse sistema partidário. Dá para ver que tem um paralelo nessa questão sindical, que, como ele disse, como o Gerson falou, é importante que o trabalhador participe também do sindicato, veja o que está acontecendo, ele não pode ficar só distante. Você tem sentido uma mudança do comportamento do trabalhador em relação ao sindicato
nos últimos anos, talvez esteja acontecendo esse afastamento que a gente vê que acontece também na política? Infelizmente, muitas vezes eu até reclamo nas próprias assembleias que o trabalhador, às vezes, ele não participa, não vai nas assembleias quando o sindicato convoca através do seu edital de convocação, através de boletins, através de site. Tem sindicato hoje que adotou até os grupos de WhatsApp para convocar os trabalhadores para discutir em assembleia, a prestação de conta, aprovação de pauta. Veja bem, quando um sindicato ele vai negociar com o setor econômico, com os patrões, ele tem que publicar um edital e convocar os trabalhadores para aprovar aquela pauta. Uhum. E você faz uma assembleia hoje, você publica o edital, você fica 15 dias, 20 dias convocando os trabalhadores, mandando e-mail, mandando boletins, nesses grupos de WhatsApp, convocando os trabalhadores para a assembleia num determinado dia. Quantos que aparecem? E muitas vezes não chega a aparecer 5% da categoria, no universo de 15, 20 mil trabalhadores. Então, às vezes não é culpa do sindicato, mas sim do trabalhador. Uhum. E eu acredito assim que os sindicatos eles têm um papel fundamental, importante na vida do trabalhador. O sindicato não é a casa de amparo do trabalhador. Toda vez que um trabalhador chega a procurar uma entidade sindical, é porque ele está sendo assediado na empresa, ou o patrão está prejudicando, está querendo tirar direitos dele, ou ele está sendo punido com algo, ou foi demitido injustamente. Então, tem vários casos. Então, nesse contexto, quando o trabalhador só acha de procurar o sindicato, muitas vezes, eu cito o caso para você que a gente tem vários exemplos, tanto na nossa categoria como em várias categorias, isso que o Dr. Gerson falou. Às vezes existe aquela briga, aquela disputa de base, disputa pela entidade, e muitos grupos acabam tentando tumultuar o próprio trabalho da entidade séria. Um boicote ali interno. Quando você faz uma assembleia, você convoca os trabalhadores para aprovar a pauta, para poder aprovar o que vai ser, porque a assembleia hoje ela é soberana. Você decidiu ali, os trabalhadores que estão ali, se você convocou 50 mil trabalhadores, apareceu 5 mil vai decidir pelos 50. Foram convocados. Muitos sempre têm uma desculpa, eu não vou, não vai dar. Quando você assina uma convenção coletiva, que você leva os benefícios para os trabalhadores, e quando você coloca uma taxa assistencial, que é o caso, aí sim você vê chover de trabalhadores na entidade sindical para não contribuir. Mas ele consegue um reajuste salarial alto. Quando ele precisa de um advogado, a entidade séria, ela dá um advogado na área civil, familiar, trabalhista, orientação. Tem várias entidades que tem médico, odontológico, clube de lazer para os funcionários, para os trabalhadores. E muitas vezes o trabalhador, quando ele está com a corda no pescoço, que ele não contribui, mas quando ele está com um problema na empresa, a primeira coisa que ele faz é procurar a entidade para poder... Aí, inclusive, se arrepende de não ter ido. E muitas vezes você faz uma assembleia no domingo, não aparece trabalhador nenhum. Quando está na segunda-feira, chove de e-mail, de telefonema, querendo saber o que foi discutido na Assembleia. Só no dia então, seguinte, isso, né? é a falta de interesse do próprio trabalhador. Às vezes, as entidades sindicais ela têm transparência, sim. O que está faltando é os trabalhadores participar das assembleias, tanto na Assembleia de prestação de conta, Assembleia de aprovação de pauta, e a Assembleia que vai decidir qualquer futuro da categoria, os trabalhadores, e são a parte mais interessada. Olha só, Carlinhos, a gente recebeu pelo Twitter aqui mensagens do Isaías Dias, que é de Itapema, Santa Catarina, né, se eu não me engano, e do Cliff Oliveira, que é de Natal, Rio Grande do Norte. O Isaías critica a contribuição obrigatória. Ele fala, pelo fim da contribuição sindical obrigatória, chega de sustentar esses sanguessugas. Caminhoneiros sofrem há anos. Contribuição mensal mais contribuição anual é uma palhaçada. E o Cliff Oliveira, de Natal, fala, as lideranças eternas e o trampolim eleitoral não teriam sujado a imagem dos sindicatos? Dessa pergunta, a gente vê o tom crítico que existe, né, em relação aos sindicatos, mas essa pergunta do Cliff parece muito interessante, especialmente para você que é de sindicato, de central sindical. Essas questões, que foram apontadas inclusive por uma série de reportagens recentemente do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, sobre os sindicatos, isso não estaria prejudicando, afastando o trabalhador
dos sindicatos, dessa participação sindical que você disse agora, que pô, o trabalhador não aparece, só reclama, só aparece depois que dá problema. Mas esse tipo de coisa realmente não é algo que os sindicatos poderiam, sei lá, talvez melhorar para atrair mais o trabalhador? Infelizmente, como você citou algumas matérias do jornal o Globo, mas isso aí é uma pequena parcela do movimento sindical. Hoje, os sindicatos, vários sindicatos no Brasil todo, são responsáveis por manter, garantir direitos e conquistas nas convenções coletivas. Eu cito casos de sindicatos que há 5 anos atrás não tinha um ticket, uma assistência jurídica, e hoje o trabalhador, além da convenção coletiva, dos direitos garantidos, existem essas conquistas sociais, com ticket de refeição. Então, tudo isso é reflexo de uma negociação que parte do sindicato. Então, eu acredito que quem tem que manter, quem tem que contribuir e bancar o sindicato é os próprios trabalhadores. Você já imaginou se os sindicatos que te representa recebesse dinheiro do seu patrão? Como que ele ia defender você? Uhum. É claro, verdade. Agora, essa questão do uso político e dessas lideranças que ficam durante muitos anos, realmente, como o Cliff perguntou, isso aí não seria um motivo, algo desanimador ali? Você não vê isso como Na verdade, se fica muitas pessoas no poder, é justamente devido à falta de participação de muitos trabalhadores na entidade. Porque se ele é filiado, ele contribui, ele cobra, ele vai ver, opa, peraí, então tá tendo eleição quando? Eu vou disputar porque tá errado isso aqui. Ou votar em outro, né? Ou votar em outra chapa. Geralmente tem 1 ou 2 chapas concorrentes. E aí acontece o quê? O trabalhador só acha de reclamar posterior. Eu queria complementar aqui. Diga, Gerson. E dizer assim, é natural que o sindicato, como uma unidade política também ele tem essa função política, e algumas pessoas que nasçam do movimento sindical, cresçam no movimento sindical, se candidatem a cargos eletivos. Para o trabalhador é melhor ter um sindicalista na Câmara, no Senado Federal, do que ter lá somente empresários. Uhum. É bom que haja essa miscigenação e que o trabalhador possua seus representantes lá também. Agora, o que é preciso que os sindicatos façam é fazer o seu papel interno de transparência e de democracia. Algumas entidades sindicais não cumprem essa função. Preceitos aí, né? Às vezes tem as eleições que são feitas de modo antidemocrático. Digamos, o próprio mandato, alguns representantes sindicais, alguns diretores ficam 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos. O problema principal não é a continuidade de mandatos. Claro que não é o ideal para a oxigenação democrática. Mas o principal problema é a forma como isso ocorre. Se o sindicato possui um bom diretor sindical, que realmente faça a defesa do sindicato. Tem uma atuação na base. Tem uma atuação na base. Promova eleições democráticas periodicamente. E a categoria o reelege porque tem consciência do papel dele, nada mais legítimo. Nada mais legítimo. Agora, o que não pode acontecer são diretores que se perpetuam por processos antidemocráticos. Às vezes não publicam os editais das eleições, não só deixam convoca para um grupo. Só convoca para o grupo, exatamente. Só dirige uma convocação para um grupo específico de apoio. Às vezes não permite que a oposição cresça, a oposição se apresente. Isso sim é que é o criticável. Mas aí o trabalhador precisa se aproximar do sindicato e se filiar ao sindicato também. Agora, com qual frequência, Gerson, que esse tipo de coisa acontece? Essa série de reportagens do Globo trouxe uma declaração de alguém, eu não tenho certeza, mas se eu me lembro bem, era do Ministério do Trabalho, alguém afirmando que cerca de 30% das entidades sindicais no Brasil são sérias e o resto acontece de tudo. Você concorda com esse número? Pela sua experiência, está mais ou menos por aí mesmo? De percentual, eu não tenho elementos para definir percentuais. Mas... Sim, mas pelo menos, via de regra, assim, pelo que você conhece de observação... O movimento sindical ele é muito rico. Eu diria que os maus sindicatos, como existem em todos os setores, né, existem maus profissionais, eu acredito que os maus sindicatos ainda constituem a minoria. Eu ainda quero acreditar que os bons sindicatos é que formam a maioria desse país. Tanto assim que o setor privado, os trabalhadores têm conseguido reajustes salariais acima dos patamares da inflação, graças à força negocial das entidades sindicais.
Bom, só para a gente esclarecer aqui números, né? Claro, sempre legal. Segundo o Ministério do Trabalho, existem 10.620 entidades sindicais no Brasil, sendo que mais de 8.500 sindicalistas estão nos cargos dos sindicatos há mais de 10 anos. Tá chegando um bocado de pergunta para a gente, mas lá no centro de Brasília também tem alguém já com a Carol Siqueira, não é isso, Carol? É isso mesmo. Quem está comigo é a Maíra e ela é representante comercial de 3 empresas aqui na região do Distrito Federal. Maíra, você é sindicalizada? Sou. Quanto você paga por mês? R$ 52,61 por mês. Isso além daquela contribuição de uma vez, um salário, um dia de trabalho. Em março. Exatamente. Você sabe mais ou menos quanto é descontado? Olha, é descontado mais ou menos quase R$ 70 por mês. E você acha, o que você acha desse valor? Absurdo, né? Porque a gente nunca usa esse dinheiro. Por mês eles descontam e assim, a gente acha que vai estar usando no próximo mês seguinte, a gente nunca usa esse dinheiro. Você já foi no seu sindicato? Conhece o presidente? Já teve algum contato? Nenhum. Você se sente representada? Não, nenhum momento também. O que você espera? O que você esperava que o sindicato fizesse por você? Bom, assim, não por mim e por todos, né? Que eles pelo menos dessem um respaldo pra gente com o nosso dinheiro, colocasse um plano odontológico, um plano de saúde que hoje é muito importante, hospitais, né? Pra gente pelo menos estar usando, enfim. Há quanto tempo você está nesse sindicato? Há 3 meses. Pensa em ir lá para tentar reivindicar mais coisas? Acho que sim, tô pensando nessa hipótese. Obrigada, Maíra, pela sua participação. Quem está aqui com a gente também é o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, que é o Eduardo Araújo. Ele não é, claro, o presidente do sindicato da Maíra, mas a gente pode rebater aqui essas questões que a Maíra colocou para ele. Você acha que os bancários hoje de Brasília, eles se sentem bem representados? Creio que sim. Nós temos mais de 20 mil sócios no nosso sindicato em Brasília, uma base de 27 mil, portanto, eles se sentem representados e a gente procura dar assistência a qualquer trabalhador bancário, independente se ele é sócio ou não do sindicato. Mas aí que tipo de assistência é essa? O que o sindicato faz pelo trabalhador? Além do acordo ou da convenção coletiva, que atinge todos os trabalhadores, né, por causa da legislação brasileira, nós temos assistência jurídica. Ele pode consultar com qualquer advogado, seja da área trabalhista ou previdenciária ou da área civil, gratuitamente. Em relação aqui à Maíra, que está insatisfeita com o sindicato dela, embora não seja o sindicato que você representa, o que você acha que ela tem que fazer para cobrar mais atuação do sindicato? A maioria dos trabalhadores, às vezes, não conhece e não procura intervir, né? Como algum colega tinha dito ali, quanto mais sócios você tem, mais você pode exigir. Apenas a contribuição anual, ela não dá direito a muita coisa, ou seja, ela não dá direito a votar e trocar a diretoria. Então é importante não só pagar a contribuição anual, mas também se tornar sócio e poder mudar os rumos do seu sindicato. Então você acha que ela tem que bater na porta lá e cobrar o que ela acha que o sindicato tem que fazer? Sim, porque esse sindicato, bem ou mal, ele é que vai fazer um acordo coletivo, que vai negociar com o patrão. Então se nós trabalhadores deixarmos a direção do sindicato fazer algo sem que os trabalhadores da base tenham interferência, certamente vai ter prejuízo. Obrigada pela sua participação. Voltando aqui a Maíra, e aí, diante desses conselhos do Eduardo, você pensa em ir lá bater na porta do seu sindicato, conhecer quem é o presidente? Acho que agora a gente pode ir lá, né, conhecer. Eu vou bater lá para falar assim, cadê o meu dinheiro? Obrigada, Maíra, pela sua participação. De volta ao estúdio, Fabrício. Valeu, Carol. Legal você ter trazido aí a Maíra e já alguns esclarecimentos do Eduardo Araújo, do Sindicato dos Bancários, que é muito atuante até aqui no Distrito Federal, né? Aliás, acho que todo ano tem uma greve de banco incrível, eles são cri-cris mesmo, eles estão em cima ali dos patrões. Agora parece que isso não acontece sempre, né? O Júlio César Gonçalves, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, ligou para o 0800 619 619 e trouxe uma pergunta bem provocativa aqui para o Carlos Alves, da Força Sindical. Ele diz: os sindicatos hoje são pelegos do poder graças ao imposto sindical e à boquinha do governo federal e apoiam a corrupção do PT. Por quê? Eu acho que esse companheiro aí deve ser filiado num sindicato ligado a alguma central que apoia o governo PT. Não é o caso. Todos os sindicatos, ele está equivocado, são várias correntes que tem dentro da classe trabalhadora, são vários sindicatos e cada um tem um pensamento diferente. Nem todos os sindicatos estão apoiando essas questões do governo que está aí.
Tem sindicatos filiados a determinadas centrais que apoiam, que vai para a rua, e tem sindicatos que não apoiam. E outra coisa, eu acho que a questão que ele fala de peleguismo é justamente o que eu acabei de falar, é a falta de participação dos trabalhadores na organização sindical. Lembrando que todos os sindicatos e as centrais sindicais, aqui eu vou falar pelas centrais também, nessas medidas provisórias do governo federal aí, no projeto de lei 4330, o ajuste fiscal que retira direito dos trabalhadores, a medida provisória 664, 665, todas as centrais, com exceção de algumas, que inclusive ligaram ao governo federal, estava aqui em Brasília, participou de todas as mobilizações dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. E foi para a rua também pedindo a não aprovação das medidas provisórias, pelo fim do projeto de lei. Então, assim, eu não posso dizer e nem concordar com ele quando ele fala que todos os sindicatos são pelegos que tá pegando boquinha e verba do governo federal. Que sindicato nenhum pega dinheiro do governo federal. Mas tem a contribuição... Mas não é do governo federal. Mas é um imposto com caráter... Mas quem paga é o governo federal? Não é. Quem paga é o trabalhador. Não, mas todo o dinheiro que o governo federal recebe é do cidadão também, não, né, Carlos? Mas o sindicato não recebe do governo. O governo federal repassa o dinheiro que é do trabalhador, que é do imposto sindical. Não é questão de o trabalhador, do sindicato receber dinheiro. Mas, na verdade, isso também é uma coisa que não depende do governo, porque isso está estabelecido como uma política de Estado. É o que eu estou acabando de falar. Do governo. Então, não é dinheiro do governo. Ele diz que os sindicatos estão preocupados em receber dinheiro do governo e as entidades sindicais não recebem. Então, assim, eu acho que a atuação do sindicato é válida nos movimentos de greve, não só dentro, como o doutor Gerson falou, os sindicatos eles têm um papel fundamental também. Inclusive, quantas entidades sindicais, quantos sindicatos estão aqui dentro do Congresso Nacional toda semana brigando, querendo defender um projeto que acha que é bom ou querendo acabar com certas coisas que acha que é prejudicial ao trabalhador. Bom, chegou uma outra pergunta aqui pelo Twitter, insistente até, do Emerson Oliveira, eu presumo que ele seja do estado do Amazonas. Eu vou passar essa para o Gerson Marques. Ele diz, aqui no estado do Amazonas não se cobra ainda a contribuição sindical, afinal, ela é ou não obrigatória? Tem exceção em algum estado aqui, Gerson? Existem alguns sindicatos que não cobram. Mas é uma parcela. Mas essa contribuição obrigatória, não, a contribuição obrigatória é da lei, todo sindicato cobra. Teve sindicato que resolveu não cobrar. Então, simplesmente não cobrou e disse que não queria a contribuição obrigatória. Certo. E o Ministério do Trabalho e Emprego acabou obrigando o sindicato a receber. E atuando nas empresas que não desconta, né? Exatamente, e a punir até as empresas. Então é da lei. Talvez o indagante aí, o colega indagante, não percebeu do salário dele. Mas a contribuição obrigatória, o nome está dizendo, é obrigatória e todo mundo paga, todo trabalhador paga. A taxa assistencial é que é facultativa. E aí tem entidade sindical que realmente não cobra a taxa assistencial. Mas eu queria fazer um adendo à indagação anterior. Pois não. A respeito da participação do trabalhador. A participação do trabalhador na sua entidade sindical é fundamental para definir também pauta de reivindicação, negociação, ganhos, benefícios. Eu acho que nós nos lembramos do que ocorreu, eu vou citar aqui como exemplo, com o sindicato dos garis do Rio de Janeiro. O sindicato, a direção do sindicato havia estabelecido uma negociação coletiva, havia combinado com a classe empresarial e, no entanto, os trabalhadores se revoltaram contra a diretoria e impuseram um patamar negocial mais elevado. E a diretoria teve que se render ao que a categoria quis e a negociação saiu por um patamar bem superior. Faz uns 2 anos, né, mais ou menos? Eu acho que menos de 2 anos até. E isso foi histórica reflete, essa greve, né? Foi histórica, depois isso se repetiu também em São Paulo, também com os garis. E isso significa, é um reflexo, é uma demonstração da força que tem do trabalhador engajado, mais importante do que a diretoria do sindicato. Que o trabalhador estava mobilizado, participativo. Participativo, exatamente. Vocês acham que a cultura sindical aqui no Brasil é mais fraca do que em outros países? Vocês têm essa visão internacional? Os modelos sindicais no mundo todo estão implodindo. Estados Unidos está pedindo auxílio ao movimento sindical brasileiro, a força sindical agora final do primeiro semestre foi convocada aí aos Estados Unidos, dar um reforço lá nas negociações coletivas de uma das fábricas de automóveis. O sindicalismo italiano também está implodindo.
E ele é histórico também, É histórico. né? O sindicalismo Então, quem italiano. diria, o sindicalismo italiano está implodindo. Interessante que, nesse contexto, o movimento sindical do Brasil tem se mostrado com um certo destaque. Não podemos dizer que seja o melhor modelo, que seja o modelo que inspira o mundo, mas é um modelo que está resistindo. Isso nos leva a uma satisfação desse modelo e a uma preocupação, porque estamos vendo alguns vícios que estão chegando ao movimento sindical que pode comprometer esse modelo também. E nós temos que fortalecer o movimento sindical no Brasil, especialmente em um momento difícil, um momento de crise econômica pela qual estamos passando, em que os trabalhadores precisam que os seus sindicatos sejam fortes e combativos. Um sindicato fraco numa economia, ele fragiliza qualquer conquista social. Olha só, Gerson, o João Pedro da Silva, de Campinas, São Paulo, ligou para o 0800 619 619. Ele deixou uma espécie de uma sugestão que eu queria saber se é factível na sua visão. Ele diz: eu sou a favor de que o Brasil inteiro se sindicalize, mas acho que tem uma coisa para melhorar. O Ministério do Trabalho deveria fazer uma auditoria e conversar com os funcionários das empresas para saber como está sendo o trabalho do sindicato. O estatuto para abrir sindicatos deveria ser mais aberto para que pudesse ter mais concorrência. Primeiro vamos falar dessa coisa da conversa direta. Isso é factível? É uma coisa que poderia acontecer? Haveria até, por parte do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público, a competência de fazer esse tipo de conversa com o trabalhador? Essa conversa teria dois obstáculos. Um obstáculo de ordem fático, né, de ordem material. Falta gente. Não teria como fazer essa perquisição de empresa a empresa. Não teríamos como. Nem o Ministério do Trabalho e Emprego, nem o Ministério Público do Trabalho. Este é o aspecto fático. O aspecto jurídico é a proibição que a Constituição dá de o poder público participar dessa movimentação sindical, quer para estimular a filiação, desestimular as filiações, enfim... Mas nesse caso, só para investigar, para saber como é que está a situação. Não tem como. E seria questionado proibido. Isso. Né? Exatamente. No mínimo seria questionado na Justiça. Então. Exatamente. Não pode. O Ministério do Trabalho e Emprego não poderia fazer essa função, por força da Constituição. Tá bom, Gerson. Olha só, a Carol Siqueira estava chamando a gente lá do Centro de Brasília. O Eduardo está querendo falar um pouquinho aí também, Carol? Isso mesmo, ele ouviu essa sugestão aí do estúdio da conversa cara a cara, dessa fiscalização, e quer comentar. Diga, Eduardo, o que você acha dessa proposta do nosso ouvinte ou telespectador? Sim, ele tem a ver até com o modelo, já que a gente estava discutindo que o modelo do Brasil é lá da era Vargas, né? Então aquele governo era um modelo em que ele queria controlar os estados, e por isso houve a implementação do imposto sindical, que a gente chama de contribuição sindical. Não é por isso, e se o dinheiro é do trabalhador, mesmo que 100% não venha para o sindicato, não tem por que o Estado tutelar ou ficar controlando isso. Deveria ter a própria consciência dos trabalhadores de estarem sócios e de ter a fiscalização. A gente não tem coragem, às vezes, de fiscalizar nem o governo, não fiscalizar outras entidades. Então a gente precisa ter esse trabalho de estar atento, né, às prestações de conta. O companheiro da Força aí é conselheiro aqui do Conselho de Transparência e Controle Social do GDF junto comigo. E assim, a gente precisa ter essa cultura de acompanhar e pedir informações. Não adianta a gente pedir um terceiro para intervir naquilo que os próprios trabalhadores têm capacidade, né, têm competência para atuar. Agora, um só sindicalizado que seja insatisfeito, ele consegue fazer muita coisa? Uma pessoa que vá lá, bata na sua porta e fala: olha, eu acho que o sindicato tinha que fazer isso. Qual que é o poder desse trabalhador? Primeiro, ter realmente condições de sindicalizar. Alguns sindicatos têm muita dificuldade de sindicalização, mas ele tem as assembleias, participar das assembleias, tem assembleia de prestação de contas e ele pode rejeitar ou aprovar as contas. Não é porque a direção do sindicato fez algumas despesas, alguns investimentos, que ele vai aprovar efetivamente. Então ele pode rejeitar aquelas contas e aquela diretoria fica inelegível, ela não pode nem concorrer mais. Então é importante participar, ser sócio e participar efetivamente. Então vamos devolver agora para o estúdio rapidinho. Fabrício, o estúdio também concorda que é o cidadão, o sindicalizado, que tem que ir lá e bater na porta do sindicato em vez de um Estado, o Ministério Público ou o Ministério do Trabalho? Acho que sim. O Carlinhos da Força Sindical estava falando exatamente isso, que falta participação. Você concorda também, né, Gerson? Concordo, perfeitamente. Parece que o brasileiro tem
Então a restrição, acho que o Eduardo apontou bem, a gente vê isso na política, que a gente já discutiu várias vezes aqui no Participação Popular, em outros programas dos veículos de comunicação da Câmara, que é meio que, a partir do momento que se escolhe o representante, se lava a mão, não se vai mais atrás. O brasileiro se acomoda. Parece uma tendência. Olha só, o Emerson Oliveira, que mandou pra gente aquele tweet, ele diz, eu sou diretor sindical de uma classe de servidores públicos e aqui no Amazonas a gente só recebe as contribuições voluntárias. Será que alguém está dando balão na contribuição obrigatória? Isso é possível, Gerson? Ele nos falou aí que é servidor público, não é? E ele é diretor de um sindicato. Nós temos duas realidades no Brasil. Temos os sindicatos das entidades privadas e o sindicato do setor público. A taxa de filiação no âmbito das entidades do setor privado não chega a 18%. Então, a taxa de filiação é uma filiação pequena, mínima. Se for contar apenas com as mensalidades dos associados, não dá para o sindicato sobreviver. Uhum. Já no setor público, a taxa de filiação ultrapassa a casa dos 90%. Por que essa diferença toda, hein? Tem alguma explicação? Tem várias explicações. Uma delas é o grau de cultura, outra é a forma como se dá o próprio exercício, quando a pessoa entra em exercício, assume o cargo. É um medo de perder o emprego? Normalmente o sindicato já está ali, quando a pessoa está assinando os documentos, né, da posse, do exercício, já vem também o documento de filiação, ou então o trabalho do sindicato ali já é muito próximo, enfim. O certo é que no setor público a taxa de filiação ultrapassa a casa dos 90%. Uhum. E aí sim, esse setor público consegue sobreviver com a mensalidade dos associados, porque é um número considerável, e também consegue sobreviver com o imposto sindical. Uhum. É interessante que na iniciativa privada a participação seja tão baixa, né? E a gente até ouve falar de alguns sindicatos muito atuantes nesse setor. A direção do programa me informa que nós temos no telefone do Participação Popular a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputada, está ouvindo a gente? Estou escutando. Ô, deputada, bem-vinda ao Participação Popular. A senhora está em São Paulo agora? Eu estou em São Paulo. Ah, tá. Deputada, a senhora mesmo é oriunda do Sindicato dos Bancários aqui no Distrito Federal, não é? A senhora já passou por lá também, não foi? Ah, com certeza. Eu tive, dentre tantas alegrias na minha vida, a alegria de presidir o Sindicato dos Bancários por 2 mandatos consecutivos. E também presidir a Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal. Então, o movimento sindical, eu sou do movimento sindical, sou sindicalista e sei exatamente a importância do movimento sindical, porque eu sou funcionária da Caixa há 33 anos e, como empregada da Caixa, nós não tínhamos o direito à sindicalização. Nós entramos em um movimento, organizamos a primeira greve da história da Caixa Econômica, a Caixa tinha 125 anos na época, para termos o direito à sindicalização. Então, eu diria que nós lutamos para que tivéssemos o direito à sindicalização, entendendo a importância de um sindicato, a importância da construção de sujeitos coletivos, porque individualmente nós temos muita fragilidade. E é a partir da organização sindical que nós conseguimos mudar a relação de forças. É através da organização sindical que a gente consegue firmar os acordos. E é muito importante que nós tenhamos a liberdade e a autonomia sindical. Nós nascemos lutando pela liberdade e autonomia sindical, para que não tenhamos a ingerência do Estado, para que o sindicato seja um instrumento da própria categoria. Eu escutava um pouco... Diga. Agora, surgiu uma questão aqui antes que eu queria perguntar para a senhora. O Gerson Marques, que é da Conales, né, do Ministério Público do Trabalho, ele falou, por exemplo, que é positivo que deputados como a senhora, que tiveram passagem por sindicatos, cheguem ao Congresso Nacional, estejam aqui, tem essa visão de quem já esteve nos sindicatos. Agora, nos últimos anos, o número de deputados com essa carreira sindical tem reduzido, tem baixado aqui no Congresso. Por que isso estaria acontecendo na visão da senhora? Eu penso que o Congresso está cada dia mais distante de uma verdadeira representação da população brasileira. Não são só os sindicalistas ou a bancada ligada aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que tem diminuído. Porque nós temos o poder econômico com muito peso no processo eleitoral. Nós lutamos muito e continuamos lutando para que não tenhamos o financiamento empresarial.
porque isso provoca uma desigualdade nas condições de disputa. E aí, eu diria, não é só a bancada de trabalhadores e trabalhadoras que diminuiu no Congresso. Nós temos também um número de mulheres que é absolutamente atentatório contra a democracia. Nós temos na Câmara 9,9% de mulheres. Nós temos, portanto, um Congresso que se distancia muito da população na medida em que ele é muito determinado pelo valor que tem as campanhas. Há uma dierização do processo eleitoral que faz com que nós tenhamos candidaturas bancadas por segmentos empresariais e, ao mesmo tempo, mandatos de defesa destes segmentos empresariais. E é muito importante que os trabalhadores possam se organizar para ter as suas diversas representações e que não transfiram a sua própria capacidade de determinar sobre a entidade sindical. Deputada, a gente já está chegando perto do final do programa, mas a direção me informa aqui que lá do centro de Brasília, com a Carol Siqueira, o sucessor da senhora no Sindicato dos Bancários, o Eduardo Araújo, queria perguntar alguma coisa também, não é isso, Carol? Exatamente. A gente estava discutindo antes do programa entrar ao ar essa questão do Sindicato dos Bancários, que tinha uma força muito grande e agora, até pela mecanização, uma greve dos bancários, por exemplo, não tem mais o mesmo impacto hoje que tinha há 20 anos, porque os clientes continuam conseguindo fazer muitas coisas. Isso teve impacto nessa questão que está sendo discutida dos deputados ligados aos trabalhadores terem diminuído nos últimos anos? Sim, a gente vê que a categoria bancária reduziu, né, uma série de fatores pela terceirização, irregular inclusive, e por outros mecanismos foram reduzidas pela metade. Mais de 1 milhão de trabalhadores, hoje somos 500 mil. Mas aqui no Distrito Federal nós temos a companheira Érica, né, saudá-la aí pelo brilhante trabalho que vem fazendo na Câmara. O companheiro Augusto Carvalho também é bancário. Nós temos a companheira Sandra lá do Piauí, é uma senadora, e tem um ministro de Estado também bancário. Então, os bancários continuam ainda com uma certa politização, mas isso a gente não sabe como vai ser o futuro, porque está crescendo a questão de segurança, interesse por segurança e por outros movimentos que nem sempre representam, de fato, as maiores necessidades dos trabalhadores. E você acha que o Congresso pode fazer alguma coisa em termos de legislação para mudar esse cenário? Sim, deveria, como a Érica falou aí, não apoiar o financiamento privado de campanhas. Obrigada, Eduardo. Vamos voltar aí para a deputada Érica Cocai, Fabrício. É o comentário. Eu queria só enfiar uma pergunta aqui para a deputada também, além de comentar essa questão, né, que o Eduardo complementou, deputado. Existe uma proposta de reforma sindical aqui no Congresso há muito tempo já. E por que isso não está andando? O que está travando? E como seria uma reforma sindical boa para os dias de hoje, na visão da senhora? Em apenas 3 minutos. Eu penso que quanto mais você apostar na livre negociação, na autonomia do sindicato, mais você constrói a democracia no Brasil. E mais você dá voz aos trabalhadores e trabalhadoras. E diria, para além disso, que tem razão Araújo, eu queria inclusive saudá-lo e parabenizá-lo pela gestão que tem feito no Sindicato dos Bancários, da necessidade de que nós possamos nos organizar para impedir que tenhamos retrocesso. O projeto 4330, que passou na Câmara, que é um projeto que visa terceirizar a atividade fim das atividades e que busca precarizar as relações de trabalho, eu diria que é um dos maiores golpes que os trabalhadores e trabalhadoras desse país podem sofrer, inclusive na sua organização sindical. Por isso, nós precisamos avançar numa reforma política para fortalecer o sindicato, a participação da categoria, tirar a ingerência do Estado, democratizar as instituições, mas é preciso também impedir que nós tenhamos retrocesso. Que esse Congresso, que é um somatório de interesses empresariais, tem urdido ou tem tentado impor à sociedade brasileira, como foi a aprovação do projeto 4330. É também uma época de muita resistência dos trabalhadores e trabalhadoras para que não percamos direitos que foram conquistados sempre com muita dor, com muita fé, com muita esperança e, fundamentalmente, com muita luta. Tá certo. Deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a gente poderia continuar esse assunto ainda por muito tempo, só que a Voz do Brasil daqui a pouco começa na Rádio Câmara, a gente já vai ter que encerrar o programa. Mas muito obrigado por ter estado com a gente, viu? Então, foi um prazer imenso, um abraço grande ao procurador, um abraço grande ao representante da Força Sindical e um abraço muito grande ao Eduardo. E mais uma vez, parabéns pela atuação que tem tido na entidade.
Obrigado, deputada. Grande abraço para a senhora. Vamos de novo ao centro de Brasília, que a Carol chamou a gente rapidinho. Diga lá, Carol. Isso mesmo, Fabrício. Eu estou aqui com o Luiz Henrique, ele é securitário, que é uma pessoa que trabalha com previdência. Olha, aprendi uma coisa nova hoje. Ele estava me dizendo que acha justo, sim, pagar a contribuição sindical, mesmo não sendo sindicalizado. Por que você não se incomoda desse depósito compulsório? Então, a primeira justificativa até então é a mais óbvia. Todo momento, quando você é desligado, né, quando você sai de uma empresa, você tem ali um suporte, né, do sindicato em relação a todo um processo de homologação, vai analisar ali toda a questão de, por exemplo, multa de FGTS, seguro-desemprego, documentação, enfim, é uma coisa que o sindicato, pelo fato de ter habilidade cotidiana e diária de realizar esse tipo de situação, ele tem maior subsídio para poder defender o empregado do que o empregado por si só ali naquele momento. Então, em caso de, por exemplo, do empregado estiver em um momento de ser lesado, né, por uma empresa, uma omissão de um imposto, uma omissão de umas férias, alguma coisa do gênero, sim, o sindicato está ali no momento para poder auxiliá-lo. Então, assim, como é uma coisa que é feita compulsória uma vez por ano, não vejo mal nessa contribuição. Não dói tanto no bolso, né? Não dói tanto. Não. Obrigada pela sua participação, Luiz Henrique. Eu agradeço também a participação do Eduardo, presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, e me despeço aqui do centro de Brasília. Fabrício. Maravilha, Carol. Legal você trazer uma opinião diferente até aí do Luiz Henrique, né? Uma opinião positiva sobre os sindicatos. Obrigado ao Luiz, obrigado ao Eduardo Araújo do Sindicato dos Bancários. A gente já está chegando realmente a bacia das almas aqui do tempo do programa. Quero convidar o nosso espectador, ouvinte, internauta que acompanha a Participação Popular para o nosso programa da sexta-feira que vem, que nós vamos discutir as bicicletas. O Brasil é um dos maiores fabricantes de bicicletas do mundo. Esse assunto já passou aqui pelo Participação Popular não faz tanto tempo, só que a gente está vendo desde então um crescimento rápido do número de ciclovias no país e junto com isso está vindo um bocado de problema também de sinalização, acidentes, inclusive um acidente fatal aconteceu recentemente em São Paulo. O que está precisando melhorar ainda nessa questão do transporte de bicicleta, essa relação entre ciclistas, pedestres e motoristas? Você já pode mandar suas opiniões, suas perguntas, ligando para o 0800 619 619 de graça, ou mandando um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Como muita gente fez nessa edição de hoje aqui do Participação Popular, não vai dar tempo para a gente discutir, mas eu pergunto já para os nossos convidados aqui. A nossa produção normalmente encaminha as perguntas para vocês. Vocês podem responder aí para o pessoal. Tem o telefone, tem o e-mail deles, se vocês puderem responder, tá certo? Bom, então vamos nos despedir aqui. Carlos Alves dos Santos, Carlinhos, da Força Sindical no Distrito Federal. Muito obrigado por ter estado com a gente. De nada, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Maravilha, valeu, Carlinhos, obrigado. Gerson Marques, do Ministério Público do Trabalho, coordenador da CONALES, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Muito obrigado por ter estado com a gente. Eu agradeço em nome do Ministério Público, quero dizer que estamos sempre à disposição para qualquer eventualidade, qualquer discussão. Maravilha. E a gente agradece também a todo mundo lá da assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho por ter ajudado a gente nesse programa. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Sexta-feira que vem, ao vivo, 6 da tarde, então, bicicletas no Brasil, viu? Um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.